Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Felipe Luiz ainda não definiu o time titular que vai enfrentar o Maricá hoje à noite no Maracanã. Lohan não engole fracasso de negócio entre Flamengo e CSKA e ameaça rescindir com seus empresários. José Botto segue faxina no Flamengo e define mais 3 saídas do elenco. Troféu do Mundial de Clubes da FIFA vai visitar o Flamengo em maio. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo encerrou na manhã dessa sexta-feira sua preparação para enfrentar o Maricá, hoje à noite no Maracanã. No último treino, o Felipe Luiz não definiu o time que vai entrar em campo, mas a tendência é que ele novamente poupe alguns titulares. Há 2 dúvidas. O Ayrton Lucas, que ficou fora das últimas 2 partidas por causa de uma pancada no joelho, participou de treinos nessa semana, mas ainda não tem a sua presença garantida. E o De La Cruz perdeu atividades por causa de um corte no pé sofrido em casa e não deve ir para o jogo porque está com dificuldades de calçar as chuteiras. O provável Flamengo para hoje vai ser Rossi, Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz, Varela, Alan ou Pulgar, Everton Araújo e Gerson, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. O técnico é o Felipe Luiz. Vale lembrar que o Alexandro, o Michael e o Juninho estão se recuperando de lesões musculares. O provável Maricá vai ser Dida, Almir, Misael e Sandro, João Vitor, Cleiton, Vinícius Mateus e Valber, Denilson, Jonathan e Hugo Borges. O técnico é o nosso querido Reinaldo Oliveira, grande centroavante. O Flamengo entra em campo pela 11ª e última rodada da primeira fase do Carioca, já classificado para as semifinais com 20 pontos. O Maricá está na 9ª colocação com 12 pontos, mas o jogo vale a liderança da Taça Guanabara. O Volta Redonda, que vai jogar no mesmo horário contra o Boa Vista fora de casa, é o vice-líder da competição com o mesmo número de pontos do Flamengo, mas perde a liderança pelo critério de saldo de gols. Apita o jogo Yuri Elino Ferreira da Cruz, assistido por Gustavo Mota Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno. No VAR, Alexandre Vargas Tavares de Jesus. A bola vai rolar a partir das 19 horas, horário de Brasília, e vai ter a transmissão do Sport TV, do Premiere em Pay-Per-View e do Globoplay. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo aí? Coloca aí pra gente brincar. O meu eu vou dar no final do programa. Fica comigo até lá pra saber. Olha que eu tô acertando todos, hein? Essa partida de hoje à noite tem a tendência que o Maracanã não fique lotado, porque as torcidas organizadas do clube pretendem protestar contra o preço dos ingressos e querem boicotar o jogo. Os preços mais baratos para Flamengo e Maricá, sem considerar os descontos dos sócios, são de R$ 60 no setor sul. Além disso, o norte custa R$ 80, leste inferior tem o preço de 120, oeste 140. Por fim, o Maracanã Mais tem o preço de R$ 450. As seguintes organizadas assinaram a nota: Torcida Jovem do Flamengo, Raça Rubro-Negra, Flamanguaça, Urubuzada, Império Rubro-Negro, Nação 12, Falange Rubro-Negra e Fla Hots. Em outros jogos do Flamengo no Maracanã em 2025, alguns torcedores levaram faixas pedindo a diminuição nos preços dos ingressos para os jogos do Campeonato Carioca. Além disso, nos jogos realizados no Nordeste, nas primeiras rodadas, os estádios ficaram vazios por conta dos altos valores cobrados para assistir um Flamengo time B. Numa parte do manifesto, as torcidas dizem: nos assusta que já no campeonato estadual estejam esses valores. O que será que nos espera nas competições mais importantes? Pensando que não podemos deixar normalizar esses valores absurdos, a manutenção da mesma política de sócio-torcedor sem fidelização,
as torcidas organizadas, signatárias dessa nota, não vão entrar no Maracanã no próximo sábado, dia 22/2, o famoso hoje contra o Maricá, pela última rodada da Taça Guanabara. E pedimos a colaboração dos demais torcedores para que possamos impactá-los e façam que eles reflitam sobre esses valores. O Flamengo tem a maior torcida em todas as classes sociais e o estádio tem setores para todos os públicos. Normalizar o encarecimento do setor norte é contribuir para que tenhamos uma arquibancada fria e muito vazia. Tido como discreto fora de campo, o goleirão Rossi também tem passado despercebido dentro das quatro linhas, porque ele carrega a marca de jamais ter sofrido um gol em partidas oficiais do Campeonato Carioca. Desde junho de 2023, no clube, o Rossi disputa a competição estadual pela segunda vez. No total, ele já fez 15 partidas com 12 vitórias e 3 empates no período. Ao todo, são 1.470 minutos sem tomar gols. A contagem não leva em consideração o tempo de acréscimo das partidas. O Rossi já havia feito história na temporada passada, quando chegou a ficar 1.134 minutos sem levar gol. Ele tomou o gol na última rodada do Brasileirão de 2023 e só voltou a ser vazado em abril de 2024, na estreia do Flamengo na Libertadores. Ele superou o Cantarelli e virou o goleiro com mais minutos sem sofrer gols na história do Flamengo. O goleiro não tem presença certa no jogo de hoje, às 19 horas, contra o Maricá, E o Filipe Luís ainda não definiu o time titular no treino dessa sexta-feira. Mas, como o técnico tem revezado os jogadores no Carioca, é muito provável que o Matheus Cunha comece jogando na meta do Flamengo. O insucesso na negociação com o CSKA na semana passada deixou o meia Lohan extremamente incomodado. Os clubes já haviam se acertado e o garoto de 18 anos foi flagrado no aeroporto esperando seu voo para a Rússia. No último domingo, o Flamengo recebeu um documento do CSKA informando o fim das tratativas, já que não houve um acordo com o staff do jogador. O CSKA topou pagar 8 milhões de euros, 50 milhões de reais na cotação atual, pelo jogador. A viagem dele estava prevista, por isso ele aguardava os trâmites finais já presente no aeroporto do Galeão. Entretanto, o CSKA não enviou o contrato assinado e o Flamengo proibiu que ele embarcasse. Horas depois, o CSKA comunicou ao Flamengo da desistência do negócio. Toda essa confusão deixou o Lohan irritado e ele já estuda uma rescisão com os seus atuais empresários. Desde 2023, o Lohan tem a sua carreira agenciada pela Rock Nation Esportes Brasil, que é uma empresa com sede nos Estados Unidos. O meio-atacante tem vínculo com o Flamengo até o final de 2029 e ganha R$300 mil por mês. E hoje vive um clima de incertezas. O Filipe Luís já avisou que não pretende utilizar o Lohan ao longo dessa temporada e, por isso, o Flamengo busca um empréstimo. Clubes do Brasileirão Série A já buscaram informações sobre o meio-atacante. Um passarinho amigo meu me disse que esses clubes são o Bahia e o Bragantino, mas eu não posso confirmar isso porque o passarinho é meio fofoqueiro. E para piorar mais a situação do Lohan, com essa negociação se arrastando por dias, ele perdeu o prazo de inscrição pelo Flamengo para jogar a Libertadores Sub-20. Olha que coisa! Tudo isso influencia o garoto a trocar os seus empresários. Meus amigos e minhas amigas, a bronca do Filipe Luís com o garoto preocupa, porque, na minha opinião, e eu acho que é de muita gente aqui também, o Lohan é um jogador acima da média, que só precisa de oportunidades e de uma orientação profissional, porque a sua ascensão meteórica subiu na cabeça e ele se tornou um jogador mascarado, como se dizia lá no meu tempo. Mascando chicletinho, bandagem no cotovelo, colado com o Gabigol e por aí vai. E com isso, as suas atuações despencaram em campo
e ele foi até vaiado pela torcida numa partida do Flamengo. Dizem que essa bronca toda do Felipe é porque quando ele ainda treinava o Sub-20 para a disputa do Mundial de Clubes contra o Olympiacos aqui no Maracanã, ele pediu ao Lohan que descesse dos profissionais para reforçar o Sub-20. E o garoto não deu bola para o Felipe Luiz e nem atendeu o seu pedido. O mesmo não acontecendo com o Matheus Gonçalves, que malandramente foi logo e atendeu o pedido do Felipe. E hoje está prestigiado com o técnico. Vejam bem, isso é que corre nos bastidores, mas vamos combinar. Se isso realmente aconteceu, eu não tiro a razão do Felipe Luiz, não. A bronca é certa, mas toda animosidade pode ser resolvida com uma conversa franca e amigável entre o jogador, o técnico, com a intermediação aí do diretor de futebol, José Boto, que parece ser bom nisso. Porque quem está saindo no prejuízo é o Flamengo, porque o seu ativo preciosíssimo está sendo a cada dia desvalorizado. Vale lembrar que até bem pouco tempo, pessoal, o Lohan já foi desejado por vários clubes europeus, com destaque para o Real Madrid, Alô, Felipe Luiz, alô, Boto, vamos deixar dessas encrencas, dessas picuinhas, vamos recuperar esse garoto, que é um jogador fora da curva. Tudo em prol do Flamengo, meus queridos. Vamos lá, galera, vamos fazer as pazes. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 flamenguistas, e aí a gente cresce bonito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Valeu! O maior desejo de 32 equipes nessa temporada é o troféu do Mundial de Clubes da FIFA, competição que acontece em junho nos Estados Unidos. A taça da competição já está em tour nos 4 cantos do planeta e tem data para desembarcar na Gávea, casa do Mengão. No início de maio, um mês antes do início dessa competição, ela vai chegar aqui. Todos os times que estão disputando o Mundial terão acesso ao troféu. A viagem começou na sede da joalheria Tiffany Company, em Nova York, palco da final da Copa do Mundo de Clubes. Posteriormente, o sonho dos times seguiu para o Egito e visitou o Al Ahly do Egito. Nessa sexta-feira, a página oficial da competição postou fotos da taça em visitas à casa do Benfica de Portugal, Atlético de Madrid, Espanha, Manchester City, Inglaterra, Porto, Portugal, Juventus, Itália e Mamelodi Sundowns, AFS. Não é novidade para ninguém que o Flamengo fez uma espécie de reformulação em seu elenco com o novo presidente BAP e com a chegada do novo diretor de futebol, José Boto, a famosa faxina. Algumas saídas aconteceram durante todo o período dessa janela de transferências. O Flamengo viu os nomes do Gabigol e dos zagueiros Davi Luiz e Fabrício Bruno deixarem o clube. Já nas últimas semanas, foi a vez do Carlos Alcaraz e do Carlinhos serem emprestados e também saírem do elenco. Porém, agora mais 3 jogadores podem deixar o Mengão até o final dessa janela de transferências. O Felipe Luiz já determinou que alguns nomes não estão nos planos dele e por isso podem sair. Esse é o caso do jovem Caio Garcia, do Zé Wellington e do zagueiro Pablo. Eles não estão nos planos da equipe e, com isso, o diretor de futebol José Boto trabalha para arrumar um novo time para esse trio aí até o final do mês, quando vai se encerrar a janela de transferências. O Flamengo também está querendo negociar o zagueiro Pablo, que ganha R$600 mil por mês e não joga. Nos bastidores, o Boto quer agir rápido para definir o futuro desses jogadores, pois só tem até a próxima sexta-feira, dia 28, para acertar as saídas. Do contrário, vai ter que esperar até a próxima janela de transferências em junho. Nos bastidores, a postura do zagueiro Pablo vem incomodando demais toda a comissão técnica do clube e membros da alta cúpula do Flamengo, porque ele estaria passando uma impressão de acomodação. O jogador, inclusive, não se importa em estar encostado no time, não está nem aí. O coluna do Fla
revelou que pessoas que acompanharam de perto a situação dizem que ele teria adotado um comportamento mais acomodado e não faz esforço nenhum para mudar a sua atual postura, nem para buscar novas propostas ou sequer ganhar espaço no time titular. O Pablo não será aproveitado no Flamengo. A direção do clube já entendeu que existem dois caminhos para resolver a situação dele. Ou surge uma proposta ou rescinde com o jogador de forma amigável. O que ele e seus empresários já deixaram claro que não vai acontecer. Ou seja, o Flamengo vai ter que engolir essa mala até o final do seu contrato, que se encerra só no final desse ano. Se uma dessa situação não acontecer, a diretoria já decidiu que o Pablo vai treinar em separado até a próxima janela de transferências. Até agora, o seu destino tem sido os treinos no Ninho do Urubu e o seu salário de R$600 mil mensais depositados pontualmente na sua conta corrente. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom.